Song Shen, não seja tão teimoso. Você é tão teimoso. Você é mais duro do que esta barra de ferro na minha mão. Que barulheira. Sr. Fu ainda tão teimoso. Não quer dizer nada. Muito leve. Entendido, Sr. Fu. Eu quis dizer. A força dela foi muito leve. A novata. A técnica de massagem não está boa. Eu vou melhorar. Ganhar um extra. Nome. Zhang Yan, Idade. 26 anos. Técnica de massagem não qualificada. Se for para ganhar um extra, eu vou considerar-te manter. Ganha. Claro que ganho um extra. Quanto o Sr. Fu pode me fazer ganhar? Depende do seu serviço. Número 17 de agora em diante. Eu vou te chamar de número 17. O Sr. Fu vai ficar aqui. Tem gente olhando. De vez em quando. Eu também gosto de ter plateia e você. Eu também gosto. O Sr. Fu não quer mais plateia. Os massagistas de hoje são todos tão ousados. Quem não arrisca não petisca. Quem você quer pegar? Adivinha? Eu não gosto de mulheres com braços finos. Enrolando no meu pescoço número 17, como uma cobra. Me sufocando.
Eu não faria isso. Não finja. Tem manchas de cigarro na mão. Telefone do escritório do Sr. Fu. O que o Song Shen tem nas mãos não é útil para nós. Eu sei quem ela é. Número 17. Consegue aguentar. Amanhã eu vou ao spa para te apoiar. Sr. Fu, até amanhã. Eu posso ouvir e eu posso sentir. Senhorita Shu, você voltou. Me ajuda a jogar fora. Senhorita Shu, o que é isso? Espero tirar e me ajuda a lavar. Ok. Senhorita Shu, isso chegou esta tarde. Disseram para você ver o modelo. Advogado Song. Você. O maior problema é ser muito ganancioso. Sr. Fu, me solta. Se você tivesse levado 2 milhões diretamente, todos ficaríamos felizes. Mas você pediu demais. Você sabe que ganhar dinheiro não é fácil. O dinheiro não cai do céu. Não é? Eu já te dei tudo. SHH. Eu odeio pessoas que estão à beira da morte. E ainda não são honestas. Mas eu gostei da massagista desta noite. A técnica de massagem dela é diferente das outras. O advogado Song ficou com os olhos tão arregalados. Você também gostou.
Você presta atenção, eu ainda não tive progresso. Ele não veio. Zanhan está indo para o turno. Por enquanto é isso. Qual sala? Sala 3. Mas é o chefe Lu. Um tarado, você tem que ter cuidado. Se ele gostar de você, você está acabada. Ok, obrigada. Chefe Lu, eu sou a técnica número 17. Chefe Lu, você gosta de pressão forte. Nova. Pele macia. É? Eu quero te comer. Chefe Lu. Eu vendo arte, não meu corpo. Ha ha ha. Quanto você ganha por turno? Vem comigo, dê um preço. Chefe Lu. Você ousa mexer com alguém do Fulishan. Fulishan da família Fudlingdon. O Fulishan da Ivan Media. Não sei quais são os negócios dele. Só sei que se você mexer com a mulher dele, você vai morrer muito mal, Fulishan. Ha ha ha. Você está sonhando, você é a mulher do Fulishan. Já vi muitas mulheres com peitos grandes e bunda empinada. O que você tem de tão especial? Para que o Fulishan te trate diferente. Que tal eu experimentar por ele primeiro? Alguém vem. Vão atrás daquela mulher de antes. Você quase acabou comigo hoje. Chefe Lu. Você tem coragem de me deixar ligar para o SRFU? Ainda não desistiu. Tudo bem, então ligue. Ligue. É você que está me forçando a resolver isso aqui hoje. Não use o Fulishan como desculpa. Se tiver coragem, faça ele atender o telefone. Alô? SRFU me salve. Grite, vamos ver quem responde. Número 17. SRFU, você disse da última vez que viria me ver no dia seguinte, você quebrou sua promessa. Qualquer um pode se passar pelo Fulishan. Vou te ensinar uma lição, vamos. O que você está fazendo? O que é isso? Saia da frente. Senhor Fu. Senhor Fu, ela é realmente sua. Ela disse. O que ela é para mim? Ela disse que é sua mulher. Você não está se aproveitando.
Senhor Fu, eu realmente não sabia. Senhor Fu, eu não foi de propósito, saia. Já estou saindo, já estou saindo. Para me fazer vir com esses truques. Você disse que viria me ver no dia seguinte. Mas me deixou esperando uma semana inteira. Você quer tanto ser minha mulher. Sim. Diga o motivo. Eu sou como todas as mulheres que caíram na desgraça. Tenho uma história trágica. Um padrasto que cuidava de mim quando estava bêbada. Uma mãe fraca e sugadora. E irmãos e irmãs que eram um fardo. Só o SRFU pode me salvar dessa situação. Então, SRFU, você pode me levar para casa. Eu já te disse. Eu gosto muito de você de uniforme. Pare de olhar. Com certeza não é esse que você está usando. Espero que da próxima vez que eu te vir, você esteja usando o uniforme que me agrade. Irmão, você dirige. Dirijo. Não é que você veio de propósito e não a levou embora. Mas essa mulher é bem ousada. R$ 619 Contabilidade obscura do Grupo FU. Ele deve saber quem eu sou. Mas ele não revela, não recusa. Mas também não aceita. O que ele quer afinal? Eu já te disse. Eu gosto muito de você de uniforme. Parece. Ele não gosta da minha pele de massagista. É hora de voltar ao normal. Boshu, eu sou a noiva de Song Sheng. Tenho um pequeno favor. Preciso da sua ajuda. Vamos lá, pessoal, não fiquem parados. É só uma questão de dividendos. Lixa não vai decepcionar ninguém. Você está falando sem provas. Que tal chamarmos um advogado e fazer um contrato, preto no branco, para todos ficarem tranquilos? Advogado Chu.
Deixe-me apresentar a todos, este é o grande advogado do escritório Tenfei, advogado Xuyan. Olá a todos, meu nome é Xuyan. Minha principal área de atuação são casos econômicos, incluindo disputas contratuais, disputas de ações corporativas, disputas de títulos financeiros e disputas de violação de propriedade intelectual. SRFU, aqui está meu cartão de visita. Advogado Shu. Nós não vamos processar. Elaboração de diversos contratos também faz parte do meu escopo de negócios. O SRFU já me informou antecipadamente por telefone sobre os detalhes específicos. Eu também preparei o contrato conforme solicitado, incluindo a proporção de investimento e a data de retorno. Alguns detalhes específicos eu deixei em branco, todos podem dar uma olhada. Discutam e depois me informem por telefone. Os números específicos. Isso eu não entendo, tio Dom. Se você não entender, pode pedir ao advogado Shu para explicar. Então vou ler o conteúdo específico do contrato. A parte A, ou seja, o grupo FU, para motivar a equipe principal e cumprir a responsabilidade social, pretende retirar 20% do lucro após impostos a cada trimestre para estabelecer um fundo especial. Pare. Fale o mais importante. O que significa que o grupo FU, a partir de agora, a cada trimestre, destinará 10% de todo o lucro para a pensão adicional dos funcionários antigos. Além disso, destinará 10% para os filhos dos senhores, como fundo educacional, excluindo os dividendos. Isso significa que, além dos dividendos, é um adicional, certo? Pode-se entender assim. Teria entendido se tivesse dito isso antes. Essa é a ideia do Asen. Ou é a sua lixa? O grupo FU pertence à família FU. Eu só estou dando uma sugestão. Como calcular os dividendos? Tem que ouvir o Lishan. Certo? O contrato está bem feito. Eu também não tenho objeções à proposta do irmão Zeng. Contanto que todos estejam satisfeitos. Por favor, advogado Shu. Qual é o seu número de funcionário no escritório? Número 17. Então mais tarde peço ao advogado Shu que venha ao meu escritório com o contrato. Eu assino. Está bem, SRFU. Advogado Shu, então obrigado pelo seu esforço. Não é esforço, é minha obrigação. SRFU. Não estou muito satisfeito com o meu uniforme de trabalho hoje. Número 17. Essa sua segunda carreira tem uma mudança bem grande. Segunda carreira criada apenas para o SRFU. Você se lembra do jogo rápido de perguntas e respostas da primeira vez que os conhecemos? Nome Xuyan, idade 27 anos. Profissão. Advogado licenciado no escritório Tenfei. Do SRFU. Massagista exclusivo. Mais detalhes. Por exemplo, o público daquela noite. Você e ele. Qual é o relacionamento? Yan, você está ocupado. Sim. Por que o telefone do Ashen não está funcionando? Ele está no exterior. Yan, há rumores de que Ashen está em apuros. Ele está bem. Tia, fique tranquila, ele vai ligar de volta assim que terminar.
Tudo bem, então vocês dois estão tão ocupados. Preparem o casamento logo, estou esperando por netos. Tia, estou com algumas coisas para fazer, vou-te ligar mais tarde. Esse é Shen. Não seria o público daquela noite. A postura de interrogatório do SRF também é bem especial. Então qual postura você gosta? Depende do que o SRF gosta. O uniforme de hoje está bom. Se o SRF gosta, então está bom. Mais tarde te dou outro. Advogado Shu. Isso o Sr. Fu me pediu para te dar. Esta noite vou te buscar. Tão completo assim. O Sr. Fu disse que hoje à noite você será um anjo de branco, responsável por salvar vidas. Ian Ian. Ele sabe do nosso relacionamento. Porque ele me trancou aqui. Eu estava procurando algo, mas ele me descobriu. Procurando o quê? A conta bancária secreta no exterior de Fulishan. Que conta bancária secreta é essa tão importante? Você me viu sendo pressionado por ele. E ainda conseguiu fingir que não me conhecia. Ian Ian, eu fiz isso por você. Você precisa acreditar em mim. Eu sempre fiz tudo por você. Enfermeira Shu. Por favor, venha ao meu quarto mais tarde. O SRF está se sentindo mal? Vou verificar o pulso do SRF. Você sabe fazer isso. A mãe do Song Sheng é médica tradicional chinesa. Cresci na casa dela e ela me ensinou. Nossas famílias são vizinhas. Meus pais morreram cedo. Não tinha parentes ou amigos dispostos a me adotar. Foi a mãe do Song Sheng que me adotou. Crescimos juntos. Eles foram muito bons comigo. Me criaram. No final me tornei advogado. Então, para retribuir, me casei com o Song Sheng. Nós estivemos juntos na escola primária, secundária e universidade. Depois de nos formarmos, nos comprometemos. Tirar isso não adianta. Song Sheng ainda está usando. Pronto.
Estou à beira da morte. O pulso está forte e firme, fino e rápido. O SRF tem sonhos frequentes e acorda facilmente, tonturas, boca seca e amarga. Ainda há esperança. É apenas fígado quente. Vou prescrever alguns medicamentos. Use Prunella vulgaris para os pés, mantenha-se feliz no dia a dia. Exercite-se regularmente com alimentos que limpam o fígado e fortalecem o baço. Não se preocupe, o SRF é forte. É um pequeno problema, não vai morrer. Você realmente é bom em tudo. Faz tudo muito bem. Agradeço ao SRF pela oportunidade de mostrar. Quando o Somchem te viu, ele pediu para você chamar a polícia para salvá-lo imediatamente. Isso significa que ele ainda não alcançou seu objetivo. O que o SRF quer dizer? Ele está procurando uma conta bancária. Se encontrar, minha reputação estará arruinada. Até mesmo enfrentar prisão. Não há necessidade de o SRF ser tão claro comigo. Porque você acha que ele está procurando essa conta. Porque ele está me mirando. Vou chamar a polícia para te salvar. Ian, você precisa encontrar essa conta bancária. Eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo por você. No final das contas, ele não encontrou. Em vez disso, o SRF o prendeu primeiro. Você acha que sou eu que não o deixo ir? É ele que não quer ir. Esperando que você o salve. E então? Ele não conseguiu encontrar a conta bancária. Esperando que você o salve para ajudá-lo a encontrar. Ele está superestimando demais, ele não consegue e eu poderia. Porque ele sabe. Eu gosto de você. Nós já nos vimos antes. Você ainda não respondeu minha pergunta. Fique, você vai descobrir mais tarde. Fique, você não tem medo de eu investigar você. Não tenho medo de dormir. Não consigo dormir. No que está pensando? Pensando em como te enganar. E então encontrar a conta bancária. Pensar demais pode causar insônia. Vem. Vou cantar uma música infantil para você. Você sabe cantar músicas infantis. Eu também tive uma infância. Tão bizarro e engraçado. Olha no parque. Tem 400 galos cocoricó. Não sei de qual família. Qual família galo, qual família adivinha? Qual família galinha cocoricó? Mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe. Dói. Não, obrigado, irmão. Mamãe. Tão difícil. Foi um pesadelo.
Shukai Shukai. Shukai. Acorda, Shukai. Shukai, como você pode nos deixar? Shukai acorda. Ah! Não me faça olhar mais para ele. Qual família Gal, qual família adivinha? Qual família Galinha Cocoricó? Entrar. A senhorita Shu preparou roupas para você, veja as cores e os estilos, se são do seu agrado. Como ele sabia que eu gostava dessa cor? Foi o Sr. Fu quem especificou. Obrigado, espere. Onde está o Sr. Fu? O Sr. Fu saiu cedo, disse que você pode fazer o que quiser. Então prepare-me um café da manhã. Sim. O que o Fu Lixan fez com você ontem à noite? Cantar. Ele descobriu sobre a conta no exterior que você me pediu para encontrar. Ele não ouviu, mas adivinhou. Ele disse que te deixaria ir, mas você não quis. Está esperando que eu te salve. É mesmo. Ele disse que te deixaria ir, mas você não quis. Está esperando que eu te salve, é isso. Ian, eu sei. Você sempre se preocupou com a morte do seu pai. Todos dizem que seu pai estava envolvido com o grupo Fu, mas eu não acredito que seu pai fosse assim. Eu sei que você sempre quis descobrir a verdade. Eu quero te ajudar, mas minha capacidade é limitada. Então por que você não me contou antes? Eu tinha medo que você se preocupasse comigo. Nós crescemos juntos. Eu não vou te colocar em perigo. Onde estão as pessoas lá dentro? Não sei, senhorita Shu. Você sabe quando o portão do armazém abre? Eu também não sei. Eu só estou aqui para limpar conforme as instruções. Mais alguma coisa, senhorita Shu? O Sr. Fu já o libertou. Alô, Song Shen voltou. Estou fazendo mingau para a senhora, o Sr. Song não voltou. Alguma coisa errada. Não, se Song Shen voltar. Peça para ele me ligar imediatamente. Yan Yan, o Shen vai voltar hoje mesmo. Sim, tia. Que bom. Meu olho direito está tremendo há dias.
Eu sempre me preocupo que algo aconteça com o Ashen. O Ashen está bem, tia, não se preocupe. Mas a comida já está fria. O que está acontecendo com esse garoto? Eu vou esquentar. Em onde você está? Olá, o número que você descou está desligado. Yan, você está bem? Estou bem. Tia, vou sair um pouco. Para onde você vai? É para encontrar o Ashen. Sim. Sr. Fu Asheng. Sr. Fu soltou há 2 dias. Ele não voltou. Ele é um adulto, tem pernas e braços, precisamos levá-lo para casa. Vou te ligar para avisar que está tudo bem. Sr. Fu. Entre no carro. Advogado Song. Sua estratégia de sofrimento foi bem interpretada. Interpretada de forma brilhante e espetacular. O irmão Zen está bebendo há 2 dias. Agora meu sangue é álcool. Belas mulheres e bons vinhos nunca é demais. Linda, cuide bem do advogado Song. Fulixa essa pessoa normalmente. Nenhuma mosca consegue se aproximar, você tem jeito. Mas como você sabia que ele estava interessado na sua noiva? Isso é uma longa história. Sai daqui, sai. Não atrapalhe minha conversa séria com o advogado Song. Fu Lishan e a família de Shuyan têm uma história. O pai dela é Shu Kai. Ele não era homem do velho Fu. Ele lavava dinheiro para o velho Fu. Dizem que depois tinha uma conta no exterior. O velho Fu viu que ele tinha segundas intenções e o matou. O irmão Zen sabe dos detalhes. Que detalhes eu sei? Eu tinha acabado de entrar no grupo, ouvi boatos. O irmão Zen quer derrubar Fu Lishan. Basta encontrar a conta bancária dele no exterior, mas ninguém sabe onde está. Só Shuyan pode fazer isso. É o mais adequado. Só ela pode se aproximar de Fu Lishan. Advogado Song tem uma visão de longo alcance. Planeja com profundidade e visão. Para o nosso grande plano, até a noiva está disposta a sacrificar. Não se pode pegar lobo sem sacrificar o filho, irmão Zen. Mulheres estão em todo lugar. Quantas belas mulheres! Se der dinheiro ele vem com a gente, você é mesmo cruel, hein? Saúde! Zen, vou ao banheiro, já volto. Vai logo, vai logo. Arranje uma gata para te acompanhar. Linda! Yan. O que você está fazendo aqui? 2 dias atrás Fu Lishan já tinha te soltado. Não atende o telefone, não volta para casa que você quer. Hoje é o aniversário da tia, ela esperou por você a noite toda, sabia? Foi o Zen, ele disse que eu sofri muito esses dias. Ele me trouxe para relaxar um pouco. Eu queria te ligar para avisar que estava bem, mas o celular descarregou. Tem que arriscar para ganhar, né, Zen? Mulher é o que não falta por aí. Tem tanta gata aqui, se der dinheiro elas vêm com a gente. Yan, eu só falei isso na frente do Shu Zen. Ele me obrigou a ajudá-lo a derrubar o Fu Lishan. Eu não tenho esse poder e além disso, as brigas internas do grupo dele são muito fortes, você não sabe. E o Shu Zen, o que ele fazia antes? Matava sem pestanejar. Como eu posso competir com ele? Você está dizendo que foi capturado pelo Fu Lishan por causa daquela conta bancária de anos atrás? Sim. Você disse que foi por mim. Song Sheng foi por mim? Você usou minha conexão com o Fu Lishan para me aproximar dele, para encontrar a conta bancária e te ajudar a subir na vida. Yan, não é assim que você pensa.
Song Sheng. Você me vendeu para ser um cachorro. Yan, eu admito. Eu sabia da conexão entre o Furishan e sua família, mas agora que você está perto dele, vamos aproveitar essa oportunidade para encontrar aquela conta bancária. Assim o caso da família Fu é resolvido. E você também ajuda seu pai 2 coelhos com uma cajadada só. Por que não? Eu realmente estou pensando. Se todos esses anos juntos foram só fingimento da sua parte. Yan. Yan, eu vou te amar para sempre. O que quer que o Fulishan tenha feito com você? Tem cigarro? Parece que você já sabia. E ficou-me vendo como um idiota tentando salvar ele. Vou-te levar para conhecer minha mãe. Sua mãe faleceu. É. Doença. Suicídio. Eu quero ser presidente. Ela tinha medo que eu seguisse o caminho do meu pai. Ela me pressionou com a morte. Estou brincando. Ela ficou doente. Veio com força. Morreu em menos de 6 meses. Mãe. Shuyan chegou. Oi, tia. Ela é Shuyan, tem 27 anos. Tipo sanguíneo, a ela é advogada. A mãe dela era médica. O pai dela era inspetor. Mãe, eu gosto muito dela. Quero me casar com ela. Posso? Minha mãe disse que sim. O quê? Casar casa comigo. O lugar onde eu te pedi em casamento não foi o mais apropriado. Mas você já conheceu meus pais. E você me leva para conhecer os seus. As cinzas do meu pai foram jogadas no rio. Minha mãe deixou uma carta antes de morrer. Dizendo que queria ser como meu pai. Por isso, todo ano eu não tenho um túmulo para visitar. Mas não precisa ter medo, eu não vou sacar uma arma e te matar agora. Este é o caderno que meu pai deixou. Eu sempre carrego comigo. Como se ele estivesse sempre comigo. Sempre que quero falar com meus pais, falo com ele.
Oi tio e tia. Meu nome é Fulishan, meu pai é Fuboyan. Vocês devem conhecer bem e por coincidência. Agora eu conheci Shuyan. Eu gosto muito dela. Quero pedir a vocês que me deixem cuidar dela. Eu vou cuidar bem dela por vocês. Porque foi de última hora. Então não preparei um anel. Este é meu amuleto. Vamos usá-lo como nosso anel de casamento. Você faz tudo isso no meio da noite. Só para me pedir em casamento. Achei que você tinha algo mais para me dizer. Algo que eu não sabia. Não há muito o que dizer. Mas você já sabia quem eu era desde o início. Sabia. E você também sabia porque Song Shen se aproximou de você. Ele não encontrou nada. Então ele deliberadamente o trouxe para perto de mim. Ele poderia ter sido mais direto. Poderia ter contado sobre o que aconteceu com seu pai naquela época. Está relacionado ao grupo Fu, você naturalmente viria me investigar. Mas ele escolheu o caminho mais estúpido. Isso prova uma coisa: ele não te ama, ele só está te usando. Independentemente de Song Shen me amar ou não, não é uma razão para eu me casar com o filho do inimigo. Por todos esses anos meu pai carregou a má reputação de conspirar com empresários ricos. Mesmo depois de morto, ele não foi inocentado. Dizem que ele foi morto porque houve uma briga interna. Minha mãe morreu de tristeza. Shen. Agora você quer que eu me case com você? Você está louco ou eu estou louca? Você não queria investigar aquela conta bancária. Descobrir a verdade para seu pai. Casando comigo. Ficando ao meu lado. Para o carro. Senhor Fu, aqui não é um bom lugar para parar. Eu disse para parar o carro. Eu não sou tão louca quanto você. Não consigo encontrar uma razão para me casar com o assassino do meu pai. Agora ele é apenas um suspeito. Meu pai estava com uma doença terminal na época. Ele estava muito doente para fazer coisas como matar e incendiar. Você também é suspeito, Fulishan. Coisas que eu dei. Eu não tenho o hábito de pegar de volta. Eu espero que você mude de ideia. O pai dela era um grande bandido. Fez coisas ruins com os ricos e acabou sendo morto. A mãe dela também se matou. Meu pai foi morto por bandidos enquanto investigavam um caso. Ele era um homem bom, um bandido. Sua família é toda de grandes bandidos. Não fale do meu pai. Pare. Vou te levar ao hospital. Não precisa, obrigado.
Yan Yan, você voltou. O que você está fazendo aqui? Yan Yan deve estar cansada. Vou preparar um banho. Tome um banho. O que é isso? O pingente de jade de Fulishan. Parece que é o amuleto dele. Shu Zhen disse. O pai dele deu isso a ele antes de morrer. Ele nunca se separa disso. Por que ele te deu isso? Ele me pediu em casamento. Ele pediu em casamento. Você aceitou. Você quer que eu aceite? Yan Yan, acho que você pode aceitar. Quero dizer, Casey, com ele, fique ao lado dele. Com a identidade de Senhora Fu será mais fácil investigar. Yan Yan, aproveite que ele gosta de você. É a melhor oportunidade. Yan 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 Yan. Yan Yan, eu sei vingar seu pai. É o que você mais quer fazer agora. Eu vou te ajudar de dentro e de fora. Hoje à noite. No cais oeste da cidade houve uma briga. A cena foi terrível. Dizem que o grupo Fu estava realizando atividades comerciais perto do cais oeste. Suspeita-se que o presidente do grupo Fu Fulishan foi atacado e ferido, mas o hospital não recebeu nenhuma informação sobre Fulishan se tratando. Alô? Advogado Shu, o Sr. Fu está em apuros. O Sr. Fu quer te ver. Ele está em apuros ou quer me ver? Estamos te esperando no pátio do cais oeste. Não era para você investigar aquela conta bancária e descobrir a verdade para o seu pai. Casa comigo. Fica ao meu lado. O Sr. Fu está lá dentro. Você está ferido. Lá fora. Está chovendo. Por que não vai ao hospital? Aqui está tão longe do hospital. Se eu esperar até chegar ao hospital, vou morrer no caminho. Eu vou. Estudei medicina tradicional chinesa. Também sei medicina ocidental. Se doer, pode gritar. Não vou contar ao Afeng. Tudo bem. Se mais tarde você falar demais, eu te mato para silenciar. Porque você se machucou. Foi porque me deu o amuleto. O grupo comprou um terreno no cais oeste. Alguns moradores acharam que a indenização foi pouca. É normal causar problemas. Os moradores são tão violentos e ainda carregam facas. Quem carrega facas não são os moradores. São algumas pessoas com más intenções que se infiltraram. A ferida está um pouco profunda, precisa de pontos. Você faz. Eu só costurei jeans rasgados por pregos. Então me trate como seu jeans.
Não tem anestesia. Você sabe a dose. Não sei. Porque não está de uniforme. É difícil se imaginar. Imagine que você está segurando uma adaga afiada e a enfia no peito do seu inimigo. Então você é. Você quer que eu seja. Parece que você não me odeia o suficiente. Shuyan. Se não me odeia o suficiente, então me ame. Que tal, Shuyan? Pronto. Isso deve ser pior que seu jeans. Solte, senão vai doer muito. Quando você se aproximou de mim por causa do Songshen, foi bem ativo. Isso foi só atuação. Se fosse verdade, seria ótimo. Dei. Dói mesmo. Fulishan. Fulishan, o que houve Fulishan? Você tem medo que eu morra. Diz por que vieste. Não foste tu que me pediste para vir. Prometeste vir ter comigo. Trouxeste a resposta que eu queria. Vim devolver-te o teu pendente de jade. Não é essa a resposta que eu queria. O meu pai nunca concordaria que eu me casasse com o filho do suspeito de o ter assassinado. E tu o que pensas? Eu também não. Shuyan. Eu não sou. Prove-me. Acabei de perguntar ao teu pai. O quê? Perguntei ao teu pai se podia casar contigo. Ele disse que não. Ele disse que tinha de perguntar à minha filha se ela queria. Shuyan diz. Tu queres. Fulishan, percebe. Porque me aproximei de ti.
Mesmo que eu concordasse em casar contigo, as minhas intenções não seriam puras. Shuyan. Eu gosto de ti. Não te enlouqueças. Eu sei que tu também gostas de mim. Sempre que te beijo. Os teus lábios nunca estão frios. Porque choras. É a chuva. Shuyan. O Casa comigo. Investigaste-me dia e noite. Mesmo que tu e o Songchen trabalhassem juntos. Desde que descobrisses que eu e o meu pai somos os assassinos. Eu deixo-me nas tuas mãos. por quê? Não perguntes porquê. Apenas diz que sim. Sim. Olá. Ainda estás com febre. Não morro. Vou buscar-te o remédio. Você tem medo que eu morra. Ainda não descobri a verdade sobre o caso. Se você for o assassino, eu mesmo vou te matar. Então você não pode morrer de doença agora. Ah. O jeito que você está tentando me matar é tão indireto. Ah. Não tem medo que eu te envenene. Mesmo que você me dê veneno. Eu vou aceitar de boa. Você é mesmo um louco. Esse pequeno quintal. Eu e minha mãe moramos aqui por um tempo. Parece que tem uma história. Minha mãe era a esposa humilde do meu pai envelhecida e sem beleza. E meu pai a deixou aqui. Chorar miséria não tem graça. Mas a vida nesse pequeno quintal foi o período mais feliz da minha infância. Infelizmente foi muito curto. Minha mãe morreu muito cedo. Então, depois que sua mãe faleceu, seu pai te levou para morar com ele. Eu sempre pensei que minha mãe morreu de depressão por ter sido abandonada pelo meu pai. Por isso nunca mais fui atrás dele. Passei muito tempo como um cachorro de rua. Então eu fui sortudo. Depois que meus pais se foram, a família Song me adotou. Talvez um dia você descubra. Ser um cachorro de rua tem suas vantagens. Vem, vou-te mostrar. A árvore que eu e minha mãe plantamos quando eu era criança.
Já cresceu tanto. Você acha que todas as mães são iguais? A cada centímetro que eu crescia, minha mãe fazia uma marca nessa árvore. Quando você fez essa marca? 12 anos. Foi o ano em que minha mãe faleceu. Desculpe. Vai, não se mexe. O que você está fazendo, eu não vou crescer mais. Minha mãe precisa saber o quão alto você está. Então, quando você voltou depois? Depois ele ficou doente. Embora ele tivesse muitos filhos fora do casamento, eu era o único filho que ele reconheceu. Então o grupo naturalmente caiu nas minhas mãos. Já que é hereditário porque ainda há eleições. Mesmo sendo imperador, ainda haverá rebeliões. As eleições são sobre a vontade do povo, ainda usam assassinatos. Agora estou trabalhando no sistema de ações do grupo. Quando todas as ações estiverem em meu nome, mesmo que eu não seja o presidente do grupo, não importa. No final das contas, é tudo pelo lucro. O homem morre pela riqueza, o pássaro pela comida. Normal. Você sabe quem fez o que aconteceu ontem? O quê? O personagem vai mudar de novo. Desta vez é Sherlock Holmes. Felician, vou-te perguntar mais uma vez. Quanto você sabe sobre o que aconteceu naquela época? Casa comigo e eu te conto. Senhor Fu telefone. Alô? Lixa, ouvi que você teve problemas. Está tudo bem, sabe quem fez isso? Zen, você é muito atencioso. Li Shan é resistente, não vai morrer. Já que você está bem. Todos estão esperando por você para a reunião. Ok. A pessoa que me atacou deveria ser mais cruel. Por quê? Assim eu poderia descansar por mais tempo. Se você quer descansar, é simples. Se você dormir para sempre, não precisa mais se levantar. Ah. Eu realmente queria ficar aqui por mais tempo. Com minha mãe. Os dias neste pequeno quintal foram os mais felizes da minha vida. Porque naquela época havia uma menininha. Seus pais estavam vivos, ela não vivia sob o teto de outros. Nem sofria discriminação ou bullying. Ela vivia uma vida calma e estável como qualquer pessoa comum. Se você ver essa menina de novo, diga uma coisa para ela. No fim de semana em que o pai dela partiu, ela ainda estava exigindo presentes de aniversário. Diga a ela. Não foi culpa dela. Vamos. Outro presente está na sua mesa. Espero que goste. Seu outro amuleto. Pode-se dizer isso. Recua um pouco e nos vemos na loja de vestidos de noiva. Tchau. Irmão, vamos? Vamos. Devemos ir ao hospital primeiro? Não. Shuyan já me curou. A cicatriz ficou tão feia. Song Shen ouvi dizer que Fu Lishan e Shuyan vão se casar. Yan Yan ainda não aceitou mais.
Vou convencê-la, você realmente é incrível. Enviando sua noiva para a cama de outro homem. Eu realmente te admiro, não foi pelo irmão Sem? Você é muito legal. Mas eu sou assim. Sempre fui de irmão a irmão, negócios à parte. Quanto ao dinheiro que você deve no meu cassino, quando você planeja devolver irmão Sem? Depois de derrubar Furishan, todo o grupo Fu será seu. Ainda se importa com essa mixaria? Em nos vemos na loja de vestidos de noiva. Yan Yan, você está linda. O que você está fazendo aqui? Yan Yan, você está linda de vestido de noiva. Infelizmente não é para mim. Fulishan está lá fora. Eu sei, Yan Yan, eu também não suporto minha mulher casando com outro homem. Mas não tenho outra escolha, só assim. Você pode se aproximar de Fulishan e ajudar seu pai a limpar seu nome. Ajudar seu pai a se reabilitar. Seu sacrifício é realmente grande. Yan Yan, você não entende minha dor. Você acha que quando vi Fulishan te tratando assim no armazém, eu realmente não me importei? Mas eu sei, paciência é a chave para grandes planos. Yan Yan, você simplesmente não sabe o quanto eu te amo. Shuyan, posso entrar? Claro. Vocês combinam muito. Pensei que você me elogiaria por estar bonita. Muito bonita. O que foi? Eu me lembro da primeira vez que nos encontramos. Você disse que não gostava de mulheres. Envolver seu pescoço assim com as mãos, como uma cobra. Falso. O que é falso não gostar de mulheres? Envolver seu pescoço é falso. Ou parecer uma cobra é falso. Toda a minha resistência era falsa. Shuyan. Obrigada. Por que me agradecer? Por ter casado comigo. Levar batom na bolsa. Tão habilidosa nem treme. O que já passou batom em mais de uma mulher. Posso entender que você também sente ciúmes de mim. Então quando você mata e incendeia. Sua mão treme. Matar é ilegal. Você nunca cometeu um crime. Se eu te contar, você vai me denunciar. Sim. Pois sou a mensageira da justiça. Ah,
Tá bem, mensageira da justiça. Agora vamos lá fora. Receber a adoração das pessoas. Uau, a sorta Shu está lindíssima. Essa edição limitada só você consegue trazer a sensação mais especial. Vamos levar essa, quer experimentar outras. Um vestido branco já basta. Quantos casamentos você quer ter? Se você quiser. Não tem problema casar mais vezes. Embrulhe também aqueles do provador. Não precisa. Precisa, eu gosto. Ah, como tem um homem no provador. Advogado Song. Você Ai, advogado Song. Já que é uma coincidência. Então peço que dê uma olhada. A Yan com esse vestido de noiva. Ficou bonita. Bonito. Advogado Song. Você não comeu. Porque sua voz está tão baixa. Não consigo ouvir. Bonito e Ian fica bem em qualquer coisa. Uma noiva tão bonita. E você simplesmente me entregou. Senhor Fu, se não há mais nada, vou indo. Advogado Song. Se houver algo no futuro, fale diretamente com a Yan. Você sabe o quão impulsivos são os meus subordinados. Se por acaso pensarem que você está tentando seduzir a esposa do chefe, nem eu conseguirei segurá-los. Sim. Não me importo com o tipo de acordo que vocês têm. Mas quero dizer, um homem que vende sua própria noiva não é grande coisa. Estou quase me casando com você. E ainda está aqui semeando discórdia. Não é medo de que você esteja aqui de corpo, mas de coração em outro lugar. Irmão, você realmente vai se casar com Shu Yan? Você vai separar os pombinhos. Não é que você sabe. Ela se aproximou de você por um motivo, embora eu saiba. Isso não é culpa sua. Irmão, então nós ainda vamos depositar dinheiro naquela conta. Ela já é adulta. Não precisa mais. Ok. Advogado Shu. Ferido e ainda fumando. Há quanto tempo você está espiando na porta? 5 minutos. Então posso perguntar em qual conta vocês estão depositando dinheiro? Disse de propósito para você ouvir. Acho que o caso do seu pai. Foi Song Shen que te contou. E você acha como ele sabia? Pare de enrolar. Porque todo mês eu transfiro dinheiro para a conta da mãe de Song Shen. Song Shen não acabou de saber. Ele sabia desde a primeira vez que transferi dinheiro para a conta da mãe dele 15 anos atrás. Ou seja, no seu coração você está agradecido. A pessoa que te criou com tanto sacrifício. Na verdade, eu estava por trás disso dando dinheiro. Porque você deu dinheiro a eles. Não pode ser só porque eu tenho muito dinheiro. Então você quer dizer que minha gratidão de todos esses anos foi apenas uma piada, foi apenas uma transação sua. Porque você deu dinheiro a eles. Porque me criou, porque ficou-me observando como um olho, sempre por trás no caso do meu pai. Você era o ajudante do seu pai ou o mandante? O que você realmente fez? Me solte no dia do meu casamento. Eu vou te contar tudo o que sei sobre o que aconteceu naquele dia. Talvez a verdade que você quer saber.
Eu estou mais ansioso do que você. Hoje estamos reunidos aqui, sob o olhar de Deus para testemunhar. O Sr. Fulisha e a Sra. Shuyan. Entrar no sagrado matrimônio Songshen. Você é a pessoa mais paciente que eu já conheci. Realmente entregou sua própria mulher para outro homem. O que você estava pensando? Sr. Fulisha, você aceita tomar esta linda mulher como sua esposa, na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza, para ser fiel a ela? Eu aceito. Sra. Shuyan, você aceita tomar este belo homem como seu marido, amá-lo, confortá-lo, respeitá-lo, apoiá-lo, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, para estar com ele, sempre juntos até o fim da vida? Eu aceito. Agora, por favor, troquem as alianças. Um pequeno círculo, representando o amor sem fim de vocês, e simbolizando que o amor de vocês é eterno. Agora você pode falar. Em nome de Deus eu declaro: o Sr. Fulisha e a Sra. Shuyan estão oficialmente casados. Agora vocês podem se beijar. No dia 19 de junho, 15 anos atrás, recebi uma ligação do meu pai. Ele me mandou para o armazém do leste para supervisionar os trabalhadores descarregando, mas quando cheguei lá descobri que o armazém já estava em chamas. Depois soube que naquele armazém, além das mercadorias, havia uma pessoa. Essa pessoa era o seu pai Shukai. Foi o seu pai quem mandou botar fogo. Não sei, mas acho que com certeza não foi. Naquela época ele já estava muito doente, vivia rezando e comendo vegetariano. Nem pisar numa formiga ele queria. O que você quer dizer? Quem botou fogo foi outra pessoa querendo incriminar a mim e ao meu pai. Acabar com tudo e impedir que seu pai continuasse investigando. Quem você acha que foi? Hoje é o nosso casamento, acabou o interrogatório. Senhora Shuyan, você aceita se casar com este cavalheiro à sua frente? Amá-lo, respeitá-lo, apoiá-lo e protegê-lo? Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença? Para sempre juntos até o fim da vida. Você acabou de dizer que aceita. Fulishan ainda dói 2 semanas atrás. Suas feridas ainda doíam. Agora você quer usar essas poucas palavras para esconder o quê, disfarçar o quê? Você quer usar isso para aliviar minhas feridas. Fulishan, sua explicação é muito fraca. Não é explicação, não é disfarce, Shuyan. Me dê uma chance de ajudar a descobrir a verdade. Por favor. Fulishan. Pelo menos neste momento. Espero que você e seu pai não sejam os culpados. Por favor. Agora, por favor, todos para o salão de festas. Vou levar minha esposa para retocar a maquiagem.
Li Shan. Obrigado a todos por virem ao meu casamento com Yan Yan. Advogado Song. Obrigado. Li Shan. Parabéns por conquistar a Bela. Zeng, hoje à noite é para beber até cair. Beber até cair. Yan Yan. Eu sei que os dias ao lado de Fulishan são difíceis, mas desde que encontremos. Assim que você puder acessar aquela conta bancária, pode deixá-lo. Yan Yan, eu vou te ajudar. Naquele dia não fui só eu que fui ao armazém no subúrbio leste. Havia outra pessoa. Song Sheng e Shu Zeng estão muito próximos. Talvez ele saiba de algo. Yan 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 Yan. Não se preocupe. Faz frio aqui fora porque não entra. Fulishan, Sim, posso confiar em você? pode. Ela se chama Shu Yan, tem 10 anos. Pais presentes. No momento em que o pai dela foi queimado vivo. Eu estava a 10 metros de distância fora do armazém. Ela tem 13 anos, agora está no segundo ano do ensino médio. Cresceu e ficou mais alta. Mas ainda não sorri muito. Sua expressão sempre parece estar em desacordo com sua idade, usando uniforme escolar com o cabelo preso num rabo de cavalo. Ela prestou o exame de admissão à universidade. A mãe de Song disse que ela quer estudar direito. Acho ótimo, ela é muito inteligente. Shu Yan se formou. Primeira colocada nas matérias principais. Quando ela recebeu o prêmio pela primeira vez, vi em seu rosto um sorriso. Os pais de Song foram. Mas quando vi seu olhar, ainda procurando ao redor, sabia quem ela estava procurando. Mas eles nunca mais vão aparecer. Pensando bem, parece que sou um voyeur. Não é à toa que durante todos esses anos sempre senti como se houvesse um par de olhos nas minhas costas, me observando de longe, nem perto nem distante. Mas por mais que eu procure, nunca encontro. Então não quero mais ser aquele par de olhos que se esconde e foge. Às vezes penso, será que foi Song Sheng quem me trouxe até você, ou foi você mesma? Às vezes também penso. Porque simplesmente fiquei quieto e assisti você namorar com ele. Você já o amou? Isso importa? Importa sim, vou perguntar de novo. Você o amava? Se apaixonar por alguém que te usa repetidamente. Isso é ser cabeça de vento no amor. Você é assim. Se apaixonar.
Por alguém que você sabe que não deveria amar. Isso é ser cabeça de vento no amor. O SRF também quer ter um herdeiro logo. O Afeng e os outros prepararam. Eu não gosto de tâmaras. Compartilhar a doçura. Lembra daquilo que enchia de ódio ao amor, que matava com caroços de tâmara. Você é muito mais bonita que ela, Acho legal ela matar com caroços de tâmara. mas ela não conseguiu matar. Seu marido canalha Gong Sanzegai. No final os dois morreram juntos. Mas eu não vou. Vou conseguir me vingar pelo meu pai. E então me retirar. Verdade. Mais verdade que pérola. Quando as pessoas mentem, as mãos ficam frias. Os seus bons desejos. Eu quero que se tornem realidade. Você esqueceu que existe a pílula da felicidade pós-coito. Topa ter um filho comigo. Você vai morrer tão ansioso por um filho. Para herdar sua fortuna. Ah. Adivinha. Pai, mãe, eu me casei. Casei com o Felician. Eu realmente me casei com ele. Nunca estive tão ansiosa para descobrir a verdade como agora. E nunca tive tanto medo de descobrir a verdade como agora. Pai, mãe, estou com medo. Acordou. Vem tomar café da manhã. Vem experimentar. O sabor está bom. Você que fez. O mingau ficou cozinhando por 2 horas. O que está olhando? Estou vendo se tem alguns chefes escondidos na cozinha te ajudando. Posso entender que o sabor está bom. Normalmente bandidos como você têm vários talentos. Ah. Senhor Fu, Vamos ver para onde você quer ir. O quê? Lua de mel. Não precisa. Tudo bem quando você estiver interessado. Estou sempre à disposição. Espero ter essa chance no futuro. Com certeza terá. Volto para jantar à noite. Preciso ir até a casa do som. Por que tanto alvoroço? Ainda não é hora, não sou tão impaciente assim. Está muito bom. Bebeu 2 goles e já foi embora. Ah. Não estava quase casando com o Ashen. Como acabou se casando com outra pessoa Yan Yan? Às vezes eu realmente não sei o que você está pensando. O Ashen fez algo que te magoou. Tia. Você sabe com quem eu me casei? Não sei. Ele se chama Felician. Ah. Deve ser muito rico. Sim, ele é muito rico. Tão rico que há 10 anos. Todo mês ele transfere uma quantia considerável para você. É mesmo Yan Yan. Não sei do que você está falando. Antes de vir eu verifiquei seu extrato bancário.
O que você quer dizer está me interrogando. E então você sabe quem é Fulishan. E sabe por que ele te transfere dinheiro. Estou um pouco cansada. Então é porque Fulishan te transfere dinheiro todo mês. Que você me adotou, é isso. Não peço que seja grata, mas o que você quer dizer agora? Sim. Essa história, na verdade, devo agradecer ao Asheng. Não entendo o que você está dizendo. Ian, o que você está fazendo aqui? No primeiro dia do casamento, vim agradecer a pessoa que me criou. Vamos deixar o passado de lado por enquanto. A propósito, Yan Fuboyan, o pai de Fulishan, tem um confidente no exterior, que volta ao país 2 vezes por ano, com contatos próximos com Fulishan. Ele com certeza sabe de algo, fica de olho. Pessoas próximas a Fulishan ou e-mails e tal. Como você sabe? Shu Zeng te contou. Se conseguirmos encontrar esse confidente, talvez possamos encontrar a conta bancária. Dessa vez siga o procedimento de sempre. E depois faça uma pausa. É isso, não ligue tão tarde daqui para frente. Minha esposa está descansando. Fulishan. Esse número de telefone, dá uma olhada. Ian, você é incrível, sabia que você conseguiria descobrir rapidinho. Não se anime tanto, ainda não está confirmado. Se descobrirmos que esse número é do confidente, daí fica fácil. Então deixa com você. Sem problemas, deixa comigo. Ian. Shuyan, vamos almoçar. Ai. Advogado, sou seu te ver de novo. Mexendo com minha esposa. Provavelmente vou quebrar seu pulso. Ou cortá-lo direto. Acho que hoje você não veio aqui para o pulso dele. Vim-te buscar para almoçar. Ainda não saí do trabalho. Não tem problema, eu espero.
Atenda, não vou atrapalhar. Yan descobrimos. Fala. A ligação veio do exterior. A pessoa que ligou é realmente o confidente de Fu Boyan. Ele se chama Lu Shan. Com sede posso beber. Manda a secretária fazer mais um chá para você. Não precisa gosto de chá gelado. Continua. Yan. Ou então a gente fala depois. Não tem problema. Lu Shan tem várias empresas de importação e exportação no nome dele. O fluxo de dinheiro é enorme. Em vários países do exterior tem muitas contas. Yan só consegui chegar até aqui. O resto é com você. Descobri que a empresa de importação e exportação de Lu Shan teve negócios com uma subsidiária da Fu. Se conseguirmos encontrar o contrato comercial e as faturas, podemos seguir as pistas para encontrar a conta. Yan, vou desligar. Espero não ter te incomodado. Se incomodou, o que posso fazer? Não posso simplesmente te mandar embora. Culpa minha. Quem mandou eu querer te ver o tempo todo? Existe uma maneira de você me ver o tempo todo. O que? Me contrato como consultor jurídico do Grupo Fu. Pode ser. Quando posso começar? Hoje mesmo. Advogado Song. Sua mão está bem. Está. Desculpe. Acabei sendo um pouco bruto. Não. Me leve para ver todos os relatórios financeiros dos últimos 5 anos do grupo. Senhora Fu, isso não é permitido. Agora sou o consultor jurídico do Grupo Fu. Esses contratos envolvem dados financeiros. Preciso dar uma olhada. Senhora Fu, só com a permissão do Sr. Fu. Você pode acessar os registros. Permissão concedida. Mas, Sr. Fu, os registros financeiros envolvem segredos da empresa. Senhora Fu, por favor, me siga. Obrigada. Não é, irmão, você realmente permitiu que elas acessassem os registros. Deixas ver. Não é. Cala a boca. Todos no prédio já foram embora. Eu tenho que trabalhar até mais tarde para encontrar sua evidência de crime. E você encontrou. Desde que você assumiu todo o Grupo Fu. Envolvido em entretenimento e imóveis, comércio de importação e exportação. Embora os setores sejam diferentes, todos têm uma coisa em comum: são legais e legítimos. Até cada imposto foi pago pontualmente. Não há uma única falha. As autoridades fiscalizam de 3 em 3 dias. É difícil ter falhas.
Não é à toa que você foi tão direto em me deixar ver os registros. Mas também tem que fazer você descobrir mais tarde. O que quer dizer? Assim você pode ficar mais tempo ao meu lado. Por mais um pouco. Que meloso. Não vou investigar mais. Apressado não come quente. É verdade, até se enforcar no galho sudeste precisa respirar. Eu te ajudo. Hoje à noite experimenta o que eu cozinhei. Opa. Porque está tão feliz hoje. Não posso ficar de cara feia todos os dias. Experimenta. Está muito gostoso. Não sabia que você também cozinhava. Você já me conhece tão bem. E não sabia que eu cozinho. Não sei se terei outra chance de te conhecer melhor. Lushan tem um prédio comercial na China. As informações da conta e as faturas podem estar lá. Edifício Jinhui 1902. Claro. Então vou comer mais um pouco. Se um dia eu não puder mais comer o que você cozinha, É só temporário. Encontrei o endereço. O. Quando você vai lá, quer que eu te acompanhe? Espera minha ligação. Ok, você pode falar aí. O. Toma cuidado. Yan Yan encontrou. Yan Yan, você é incrível. Eu procurei tanto tempo e não encontrei. E você achou de primeira. Isso prova que você estava certo em me fazer casar com Fulishan.
Tão perto que fica difícil de amarrar. Pronto. Muito bonito. Obrigado. Tão cedo para a empresa. Tenho uma reunião matinal. Esperei por esse dia há muito tempo. E você? Eu também. Tchau. Toma cuidado. Você também toma cuidado. Que horas são? Porque ainda não chegou. Ah, eles estão recém-casados. É normal chegarem um pouco atrasados. A noiva está aqui. O que Fulishan está fazendo sozinho em casa? Oi, Azen. Você está louco para sentar na cadeira do presidente. Deixe ele se divertir um pouco quando Li Shan voltar. Ele vai ter que sentar ha. Fulishan não vai conseguir vir. Hoje às 8 da manhã, o presidente do grupo Fulishan foi levado pela polícia de acordo com a lei. Atualmente o caso está sob investigação. Fulishan está suspeito de contrabando de mercadorias e lavagem de dinheiro, entre outros crimes graves. Se as evidências forem confirmadas, ele pode enfrentar mais de 10 anos de prisão. Ouviram? Fulishan foi preso. O advogado Song vai explicar para todos. O Grupo Fu tem uma empresa de comércio exterior. Fulishan usou essa empresa para contrabandear e lavar dinheiro. Seu confidente Lu Shan sempre o ajudou no exterior. Agora a polícia também está atrás dele. Assim que ele for pego, Fulishan está condenado a ficar na prisão. Fulishan não vai sair em menos de 8 ou 10 anos. Talvez ele morra na prisão. Os tios estão todos velhos. Então vou assumir essa posição. A esposa dele ainda não falou a Zen. Você não está sendo um pouco apressado? O advogado Shu não é bom em administrar empresas. Então, essa posição tem que ser minha. Chefe Shu. Aqui. É melhor você me chamar de SRA Fu. Li Shan foi preso agora. Não se sabe quando ele será solto. O grupo não pode ficar sem liderança por um dia. Essa posição não pode ficar vaga. Certo, advogado Shu. Ah não, a senhora Fu é uma pessoa sensata. Mas o grupo Fu ainda é dos Fu, não do Shu. Já que Li Shan não está mais aqui, vou sentar nessa posição temporariamente por ele. O que você disse? Quer sentar aqui? Ambição grande, hein? Você merece? Boss Shu. Seu lugar é lá. Essa mulher está louca. Tirem ela daqui. Desculpe, Zengie. De acordo com a lei, as ações da empresa pertencem a Fulishan. E Shu Yan é a esposa legítima de Fulishan.
Agora que Fu Lishan não está aqui, Shuyan como a senhora Fu está administrando a empresa, o que é completamente razoável e legal. Vocês dois cuidem bem. Então é assim que vocês estão jogando. Realmente subestimamos vocês. Parece que a reunião de hoje não vai acontecer. Então vamos marcar para outro dia. Aproveitarei essa oportunidade para me familiarizar melhor com o Grupo Fu. Advogado Song venha ao escritório do presidente mais tarde. Ok. Song Shen, você se atreveu a me enganar. Eu me perguntava por que você deu sua mulher para Fu Lishan. Então a ambição de vocês é realmente grande. O bolo que é o Grupo Fu. Vocês conseguem engolir Zeng? Já deixei bem claro. O Grupo Fu pertence aos Fu. As ações da empresa são de Fu Lishan. Mesmo que você sente aqui o que você pode fazer. As ações da empresa não são suas. Vocês realmente são bons. Nem mesmo Fu Lishan esperava que vocês dois o enganassem. Desde o início. Foi vocês que armaram isso, certo? Zeng. Não é só uma dívida de jogo que eu te devo? Além disso, não pense que eu não sei. Foi o seu cassino que me enganou primeiro. Eu vou te pagar solta. Agora é uma sociedade de leis, você acha que pode matar e incendiar? Eu já fiz isso antes, matar e incendiar. Lírios do vale gostam de sombra, mas não de muita água. Então por que você os colocou na janela? Mesmo que não gostem de sol. Eles precisam saber que hoje está um dia ensolarado. Ele não tem olhos. Ele pode sentir. Você não pode entrar. Shui, o Sr. Fu foi tão bom com você. Por que você o prejudicou? Fale. Shuyan, você é uma mulher sem coração. Xuan Boyan matou meu pai. Meu pai morreu carregando uma acusação. Fu Lishan também ajudou. Foi ele que ateou fogo. Não foi o Sr. Fu que ateou o fogo. Shuyan, eu vou te matar. Shuyan, Me solta. eu vou te matar, Shuyan. Me solta. Yan, você está bem? Estou bem. Chame a polícia, deixe ele encontrar Fu Lishan na prisão. Deixa pra lá, manda ele embora. Shuyan, eu não vou te perdoar, Shuyan. Yan quer que eu te leve ao hospital? Não vou morrer. São todos loucos. Shu Zengdoi? Esses bonitinhos só sabem usar a força. São todos cabeças vazias e músculos fortes. A Feng não se importa. Tome cuidado no dia a dia, mas Shu Zeng. Nós o enganamos. Ele provavelmente não vai nos deixar em paz. Eu ligo para Shu Zeng. Você acha que uma quantia em dinheiro e todo o grupo Fu quem tem mais? O que você quer dizer?
Toda essa situação só beneficia Xu Zeng. Ele nos dá uma quantia em dinheiro e depois nos elimina. Mas não se esqueça, agora eu sou SRA Fu. Você quer dizer que tiramos Xu Zhen do jogo também? Essas provas eu posso entregar diretamente à polícia. Fu Lishan vai mesmo para a cadeia. Mas nós vamos simplesmente entregar a posição de presidente do grupo Fu para Xu Zeng? Isso seria ótimo, mas Xu Zhen não é nenhum santo. Em questões legais nós sabemos mais. E você acha que depois que Fu Lishan sair do grupo Fu, quem terá mais voz? Se conseguimos colocar Fu Lishan lá mais cedo ou mais tarde, também podemos colocar o Xu Zeng dentro. Então não teremos mais preocupações. Eu sei que o Xu Zhen já fez muitas coisas ilegais antes. Você tem razão e isso é possível. Yan, o que você acha que devemos fazer? Fu Lishan está na cadeia agora, não precisamos nos preocupar com ele. Só resta o Xu Zeng. Como dizem, encurralar o cachorro. O que devemos fazer a seguir? Acabar com ele de uma vez. Sim, expulsá-lo completamente do grupo. Agora todo o grupo Fu é nosso. Que tal fazer uma conferência de imprensa para anunciar agora o novo presidente do grupo Fu? É você. Yan, sério. Claro, depois da conferência de imprensa, eu vou te dar todo o grupo Fu. E o selo do Fu Lishan também, quando o Fu Lishan for condenado. Vamos discutir as ações. Um dia desses vamos pescar. Eu não sei pescar. Eu te ensino. Primeiro coloca a isca. Joga bastante isca. Espera os peixes virem comer. Depois joga a vara. Não tem problema se os peixes comerem a isca. Não é só um peixe. Os peixes grandes deixam os pequenos comerem primeiro. Quando não tem perigo, os grandes voltam. Parece que pescar não é tão difícil. Desde que tenha peixe no lago. Realmente não é difícil. Hoje reuni todos aqui principalmente para convidá-los a testemunhar comigo a nomeação do Sr. Songsheng como presidente do Grupo Fu. Um momento tão sagrado. Chamem a senhora Song, advogada. Segundo as notícias, o senhor Fu acabou de ser preso. Vocês estão fazendo uma festa tão grande, não é inadequado. Fu Lishan cometeu crimes e ele vai enfrentar a lei. E o grupo Fu liderado por alguém assim não vai longe, mas felizmente temos a senhora Fu. Senhora Fu, desde que o senhor Fu foi preso, você já ouviu. Hoje é o dia da nomeação do Sr. Song como presidente do Grupo Fu. Não vamos falar sobre isso. Senhora Fu, o caso do seu marido ainda não foi a julgamento. Você já está passando a posição para o advogado Song, isso é apropriado. Você também me chama de senhora Fu. Fu Lishan não está aqui. Eu sou quem manda no Grupo Xuan. Eu dou a posição para quem eu quiser. Senhora Fu, posso fazer uma pergunta? Obrigada. De nada. Yan, onde você está? Fu Lishan saiu. Eu esperei por esse dia há muito tempo. E você? Eu também. Adeus. Cuidado com tudo. Você também, cuidado com tudo. Eu esperei por esse dia há muito tempo. E você?
Oi, Shen, sou eu. Ela já sabe. Fu Lishan Yan Yan, onde você está? Yan 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 Yan. Irmão Zen. Ouvi dizer que Fu Lishan saiu. Ele fugiu, a polícia também está procurando por ele. Quando ele for encontrado, sua Yan Yan já será um cadáver. Vocês têm coragem. Ousaram tramar contra Fu Lishan, não se divertiram por muito tempo. Song Shen, você ousou me trair. Irmão Zen, foi tudo ideia da Shuyan. Não tem nada a ver comigo, haha. Sua Yan Yan sabe que você a traiu assim que virou as costas. Eu realmente não consigo entender como você, um homem que vive às custas dos outros, conseguiu enganá-la para entregar todo o grupo Fu para você. Você tem cabeça para isso, para usar um chapéu tão grande. Irmão Zen, eu não consigo, dou para você. Todo o grupo Fu é seu. Você diz que dá e dá. O selo está com a Shuyan. De qualquer forma, Fu Lishan será preso mais cedo ou mais tarde. Quando isso acontecer, todo o grupo Fu será seu. Você é um oportunista para se salvar. Realmente é capaz de fazer qualquer coisa. Este é o armazém onde meu pai foi queimado até a morte por vocês. Você viu com seus próprios olhos. Fomos nós que colocamos o fogo. Na época, meu pai estava investigando o caso de lavagem de dinheiro e contrabando do Grupo Fu, mas foi acusado de ter aceitado dinheiro sujo do seu pai, quando na verdade ele estava investigando vocês. E foi queimado vivo aqui. Fu Lishan, você é o cúmplice. Não se esqueça do que você fez naquele ano. No dia 19 de junho, 15 anos atrás. O dia estava abafado, com trovões rolando. Mas não choveu o dia todo. Meu pai ligou, me pedindo para ir ao armazém no subúrbios leste para despachar mercadorias. Ele viria mais tarde, então eu esperei por perto. E então você esperou por meu pai. Vocês naturalmente exigiram que ele entregasse as evidências que tinha. Ele, é claro, preferiu morrer a ceder. Então vocês o queimaram até a morte e ainda o acusaram de aceitar dinheiro sujo de vocês, fazendo com que ele carregasse essa culpa até a morte. E as evidências? Onde estão as evidências? A pessoa na foto não é você. O que essa foto pode provar? Não importa quantas vezes eu diga. Você não vai acreditar em mim, mas acredita. Naquele Song Shen que te traiu. Pelo menos Song Shen não é o cúmplice que matou meu pai. Então você se casou comigo. Sim, foi Song Shen que me fez casar. Não importa como ele me usou ou me magoou, eu aguentei. Me solta. Song Shen vai me salvar. Yan Yan, onde você está? Estou no armazém do subúrbios leste, chama a polícia. Você realmente quer me matar? Sim. Eu quero que você morra, eu te odeio. Você acha que eu casei com você, dormi com você, porque eu me apaixonei por você. Fu Lishan, você é realmente ridículo. Desde o primeiro dia que me aproximei de você, eu sempre te odiei. Todas as brincadeiras e falsidades eram para esconder meu ódio por você. Toda noite, vendo você dormir profundamente, eu desejava pegar a faca mais afiada e enfiá-la no seu coração. Shuyan. A Feng disse que seu coração é frio. Não importa o que eu faça, não consigo aquecê-lo. Agora eu acredito. Você é um louco, um pervertido. Você se apaixonou pela filha da pessoa que queimou e isso é problema seu. Mas eu nunca vou me apaixonar pelo meu inimigo, nem por um segundo. Solta, senão eu te mordo. A Shen com certeza vai chamar a polícia. Fu Lishan, você não vai escapar mesmo que eu ainda não tenha encontrado a evidência de que você matou meu pai, mas assim que você for preso, eu posso procurar a evidência devagar, eu garanto que você vai ficar na cadeia. Para sempre. Me solta, senão eu te mato agora mesmo.
esfaqueia então. Você acha que eu não tenho coragem? Ui, Shen. Antes de você morrer, eu vou te contar. Eu estou grávida. Do seu filho. Ian, e o que aconteceu? Eu matei alguém, eu matei Felician. Você matou alguém? Eu também não queria matar ele. Foi ele que ficou me provocando. E Felicia, ele morreu mesmo? Morreu sim. Ian, não tenha medo, a gente já está indo aí. Quem mais está com vocês? Não chama a polícia, por favor. Ainda não, pode ficar tranquilo. Ian, A Sheng, eu matei alguém. tudo bem. Como ele veio parar aqui? Ian. Zenji, é o que a gente faz agora? Não acredito. Ela resolveu o problema do Fulishan. Agora as coisas ficaram mais simples. Zenji e a gente? O que a gente faz agora? Chama a polícia, né? Não fomos nós que matamos. Esse casal, um morreu, o outro. Um na cadeia é bom. Não, a Sheng não pode chamar a polícia, eu não quero ir para a cadeia. Você matou alguém. Se você não for pra cadeia, vai ficar fugindo. Advogado Shu, você também entende de leis. Você deve saber. A justiça sempre alcança. Foi Felician e o filho dele que incendiaram meu pai. Eles deveriam pagar com a vida pelo meu pai, por quê? Porque eu tenho que pagar com a vida por eles? Você decidiu isso só por causa dessa foto? Fulishan e filho são os responsáveis pela morte do seu pai. Ótimo, muito bom. Que inteligente. Zen, por que você está rindo? Onde está o selo do grupo Fu? O selo sim, Yan. Onde está o selo? Agora não importa se ele me leve daqui. Akshen Yanyan Akshen me salve. Nesta situação, é melhor você dizer a verdade. Akshen você. Yan Zen prometeu para mim, ele disse. Se entregar o selo do grupo Fu para ele, ele vai esquecer tudo. Zen certo, Zen claro. Tenho uma chave no bolso interno da minha bolsa. No spa onde eu sempre faço massagem com óleo. No armário número 12. Vá com o guarda-costas buscar tudo bem, Zen. Esse cheiro de sangue é horrível. Advogado Shu, devo parabenizá-lo. Finalmente se vingou. Sim, agora posso dizer que realizei meu desejo. Por que você está rindo? Se eu te disser que a morte do seu pai não tem nada a ver com Fulishan. O que você está dizendo? De qualquer forma, Fulishan já está morto. E você vai para a cadeia. Não preciso te contar tudo. Mas como sou uma pessoa boa, vou deixar você morrer sabendo. Faz uns 15 ou 16 anos. A empresa estava indo muito bem. Todos estavam ganhando muito dinheiro. Mas de repente, Xuan Boyan descobriu que tinha câncer.
E começou a ser vegetariano e praticar budismo, virou um grande filantropo. Nós viemos de uma vida perigosa. Parar tantos negócios nos obrigar a fazer negócios. Como poderíamos? Mas felizmente Fuboyan estava muito doente, e logo morreu e então o grupo voltaria ao normal. Seu pai Shukai era realmente irritante. Infiltrado investigando um caso de lavagem de dinheiro, andando de um lado para o outro. Ele realmente descobriu algo. E ainda contou ao Fuboyan, que me deu uma bela bronca. Então, caso de lavagem de dinheiro. E o de contrabando mandante foi você. Que mandante o quê? Todo mundo na empresa ganhou dinheiro. Por que eu tenho que ir? Quem me mandou? O advogado Shu é tão inteligente. Você deve ter adivinhado o que aconteceu depois. Seu pai marcou de encontrar o Fuboyan no armazém, e chamou o filho que ele acabará de encontrar. Eu pensei em acabar com tudo de uma vez, mas ele não apareceu e estava doente. O garoto também não estava no armazém. Então, no final só seu pai morreu. Então foi você quem incendiou e matou meu pai. Você é o assassino que incendiou e matou meu pai. Eu até que fiz uma boa ação, deixando você morrer sabendo de tudo, porque ainda não chegou. Você está gravando. De que adianta gravar? Você é o assassino. Quando a polícia chegar, você está acabado. Fulishan, você não morreu. Vocês encenaram a própria morte. Shuzhen, você está envolvida em contrabando, lavagem de dinheiro, e incêndio criminoso e assassinato. E as provas já se passaram mais de 10 anos. As provas desapareceram. As provas aqui mais o que você acabou de dizer. Mesmo que você contrate o melhor advogado da cidade, você vai passar o resto da vida na cadeia. Eu vou te pegar. O irmão Zen encontrou. Fulishan, você não morreu. Os queridinhos fingiram a morte. Peguem eles, vamos. Fulishan, você está bem. Song Sheng. Você ajudou Shuzhen a falsificar documentos, fez tantas coisas ruins. Você nunca mais será advogado. E provavelmente vai passar o resto da vida na cadeia. Shuyan, você ousa me ameaçar. Pessoas no armazém, vocês estão cercados. Não resistam, coloquem as mãos na cabeça e saiam do armazém. A Feng liga para a ambulância rápido. Não morre, Fulishan, não morre. Shuyan, da próxima vez não encene tão fácil. Fulishan acabou morrendo no final. Não importa em quem ele morreu, hahaha. Shuyan. Você está preocupado. Não fala, não fala. Você acabou de dizer que está grávida. Vamos deixar isso para depois. Não, eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir esperar. Não fala mais, não fala mais. Não tampa tão forte. O sangue já secou. O quê? Eu. Minha última bolsa de sangue. Já secou.
Eles agora com certeza acham que você é o Homem de Ferro. Indestrutível. O Homem de Ferro também morre. Thanos estala os dedos. E ele não morre. Sua piada foi muito ruim. Com certeza não está mais frio que o coração deles dois, neste momento. Irmão, vamos primeiro pro hospital. Não precisa. Eu preciso ir para o banheiro. Lavar todo esse sangue falso. Tá? No que você está pensando? Estou pensando porque você um homem demora tanto para tomar banho. A Feng fez o sangue falso muito difícil de lavar. Te pergunto uma coisa. Desde o dia que você se casou comigo, você nunca parou de me odiar. Toda vez que me vê dormindo, você quer usar a faca mais afiada para enfiar no meu coração. Quem disse que na hora de atuar? Quanto mais afiado o diálogo, melhor. Quem mandou você me cutucar? Se não for você, quem será? Não. Agora fala de novo. Eu sei. Sabe o quê? Eu sei que depois que meu pai faleceu, tem algo me seguindo como uma sombra que não consigo me livrar. Mas eu sei que essa sombra tem boas intenções. Está me protegendo em silêncio. Então, mesmo quando estou sozinha na rua mais escura, não tenho medo. A primeira vez que te olhei diretamente foi no armazém onde você prendeu Song Sheng. Na hora, ao olhar para seus olhos, pensei: os olhos dessa pessoa são tão negros, mas também muito límpidos. Ele definitivamente não é o cúmplice que matou meu pai. Está tentando se redimir agora. Deixe para lá, já não adianta mais. Você me machucou. E agora? Como mensageiro da justiça vou punir você. O réu Shuzhen para encobrir os crimes de contrabando e lavagem de dinheiro cometidos sob sua liderança no grupo Xuan. No armazém leste de Jinbei incendiou o local, assassinando Shu Kai, o inspetor que investigava o caso. As provas são claras, sentença de morte imposta. O réu Song Shen enquanto advogado profissional. Durante a representação do grupo Fu em casos relacionados, deliberadamente vazou segredos do caso e ajudou Shuzhen a falsificar evidências cruciais. Provas incontestáveis resultaram em 10 anos de prisão. O inspetor Shu Kai entrou na toca do lobo, investigando o caso de lavagem de dinheiro do grupo criminoso. Foi injustamente acusado e brutalmente assassinado. A verdade foi revelada, restaurando sua honra. E Shu Kai foi reconhecido póstumamente como mártir. Pai, a justiça venceu o mal. Como todas as histórias que você me contava quando eu era criança. Embora o caminho fosse cheio de reviravoltas, o final sempre termina com a vitória da justiça. Vá conversar com seu pai, eu espero por você lá. É? Da última vez que você os viu, não tive tempo de te apresentar direito, mãe e pai. Este é Fu Lishan, uma sombra que me seguiu por mais de 10 anos. Depois que vocês partiram, ele sempre esteve me protegendo. Essa palavra proteção parece meio estranha. Ele não é exatamente um cara bom, mas também não é tão ruim assim. Obrigado pela sua avaliação sobre mim. Tio e tia, fiquem tranquilos. Eu vou continuar protegendo ela. Ainda não mudou o jeito de falar. É. Pai e mãe. Meu nome é Fu Lishan, eu sou a sombra da Shuyan.